Em nome do corpo docente da licenciatura, o conhecimento, a tecnologia e a inovação são grandes forças transformadoras e geradoras de progresso nas economias e nas sociedades. Neste âmbito, a licenciatura de TIC assume um papel importante na medida em que assenta nestes três eixos. No entanto, temos plena consciência de que não detemos todo o conhecimento e estamos cientes que temos um longo caminho a percorrer na necessária aproximação ao tecido empresarial e social. Esta pode ser conseguida através da criação de iniciativas de divulgação técnico-científica, projetos em coprodução, entre outros. Neste sentido, este evento assume-se como uma das formas de aproximar a comunidade académica ao meio empresarial, sendo nosso objetivo criar sinergias que proporcionem tanto aos alunos e docentes como às empresas da região, ambientes propícios ao debate e discussão de ideias que promovam a troca de conhecimento e desenvolvimento tecnológico de ambas as partes. Dito isto, gostaria então de dar início às nossas comunicações e vamos iniciar com o engenheiro António Martins. O engenheiro António Martins é licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, em 2000, e detém uma pós-graduação em Informática Médica da Universidade de Porto, datada de 2009. Trabalhou no Hospital Amado Lusitano, na Siemens Medical Solutions e presentemente na Sector Medical Systems. É um defensor de software open source, normas e terminologias. Os seus interesses estão focados na informática para a saúde. Obrigada. Boa tarde, obrigado pela vossa presença e paciência e também por terem esperado por mim, que eu atrasei-me completamente no meio da cidade realmente. Mas aqui estou e espero falar-vos sobre um tema que achem curioso ou que eventualmente retirem algum proveito daquilo que vos tenho transmitido. Portanto, o objetivo é falar-vos sobre open source e eventualmente focalizar também um pouco naquilo que é um ambiente mais empresarial do open source. Portanto, iremos falar sobre um pouco sobre tudo que há, a motivação, o que é que afinal é este conceito, como funciona e depois também falaremos sobre os softwares que existem em open source e falaremos mais em concreto também um pouco sobre os open source utilizados nas empresas. Peço desculpas da minha apresentação estar em inglês, mas eu falarei certamente em português, se tiver alguma dúvida, não hesitem em perguntar. A história do software realmente já remonta há bastantes anos. Eu próprio já sou quase um dinossauro da informática, comecei também com os primeiros computadores, etc., pelo menos aqueles que chegaram cá a Portugal. E desde os anos 60 que a informática, portanto, as pessoas que desenvolviam software faziam-no e partilhavam com outros este software. Portanto, não havia propriamente aquele conceito de mas este software está licenciado só para um, ou só pode ser utilizado nesta situação, ou aquela, ou este software vende-se. Naqueles tempos o software não se vendia propriamente, era feito para um computador em particular ou eventualmente para um tipo de computador, mas os programadores partilhavam o software entre eles de uma forma aberta. A verdade é que, no final dos anos 70, começaram a haver determinados interesses, a informática começou a ter crescimentos muito grandes e começou a ter uma abrangência para além do mundial a nível das empresas e a nível doméstico e, portanto, começou a ser um grande negócio. E nessa altura, juntamente com o impacto do desenvolvimento dos computadores a nível da hardware, começou também a haver, então, interesse
e todos os programas, todo o software tinham a acompanhar o computador ou poderiam fazer executar nos computadores. Neste sentido, o que aconteceu foi que começou então a haver, digamos que, dinheiro envolvido. Podemos até recordar, por exemplo, esta carta não dá para vocês lerem, mas posso dar uma ideia. Esta carta é de uma pessoa que em 1976, em 3 de fevereiro, escreveu uma carta numa revista de entusiastas para a informática e que estava muito indignado porque realmente os programadores naquela altura estarem todos habituados a oferecer o software uns para os outros e mais ou menos de uma forma ou outra o software não era propriamente talvez já começassem a ser disquetes, mas ao princípio se calhar ainda nem disquetes eram, mas o código partilhava sempre papel e no entanto havia uma certa crença que realmente era para o bem de todos, muitos deles eram do meio científico, de escolas, universidades. E nesse sentido, esta pessoa escreveu esta carta e muito indignado porque tinha desenvolvido um software chamado BASIC, uma linguagem de programação, vocês já ouviram falar, até os dias de hoje nem se ouviu. E portanto, ele tinha, digamos que royalties, tinha direitos sobre as cópias vendidas de software BASIC, da linguagem básica. Estava, digamos, nesta carta a mostrar o seu total desagrado pelas pessoas que criaram software. Esta pessoa é o Bill Gates, e vocês sabem como é que ele está hoje em dia, mas realmente este foi o princípio da história dele. Ele conseguiu realmente levar a ideia de que o software devia ser licenciado para pessoas e para um determinado uso em concreto, e portanto o software é uma coisa fechada, com direitos de autor, que realmente são assim como na música, na propriedade intelectual, existem todos eles, existem direitos de autor, assim como no software. No entanto, naqueles anos, mais ou menos nos anos 70 e 80, também existia um outro senhor chamado Richard Stallman, que estudava naquela altura na Massachusetts Institute of Technology e tinha um conceito totalmente inverso. Eles até estudavam naquela altura, eram todos estudantes, mas de maneira que o Bill Gates estava a começar a ser rico, ainda na altura não era. Bem, então Richard Stallman tinha a ideia de que o software tinha que ser um bem que todos pudessem ver, que todos pudessem usufruir. Um conceito assim bastante. Foi chamado de comunista, etc. por aí fora, porque realmente a ideia dele era que o software podia estar acessível a todos. Foi ele que iniciou a Free Software Foundation, portanto, as iniciais FSF, e desenvolveu ele próprio e mais os amigos dele um conjunto de peças de software que até aos dias de hoje, até aos dias literalmente de hoje, se encontram em organização, em muitos locais, ferramentas que eram muito importantes, utilitários básicos, como por exemplo, na altura ele era o conteúdo de uma disquete, mas hoje em dia se está a ler uma pen, vocês chamam de pen, uma flash USB, portanto, comandos, que na altura eram todos em modo texto, portanto, podiam listar o conteúdo do suporte de armazenamento, por exemplo. No entanto, este senhor já tinha uma série de ferramentas e licenciou com um tipo de licenciamento muito aberto. E ao conjunto de ferramentas que ele tinha, chamou as ferramentas GNU. O termo GNU é um acrónimo recursivo, é uma invenção dos informáticos dos anos 80, que gostavam muito dessas coisas, de letras que elas se envolvem elas próprias, e portanto GNU quer dizer GNU is not Unix, ou seja, as próprias iniciais entram nelas mesmas, é um conceito recursivo. Portanto, foi iniciado pelo Richard Stallman em 1994. As ferramentas eram um compilador de C, muito útil na altura, e até aos dias de hoje. O Emacs, como um editor de código, as livrarias e um conjunto de utilitários de base. Não sei se vocês conhecem os comandos DLS ou CT, mas provavelmente hoje em dia são utilizados nos sistemas operativos, principalmente nos sistemas operativos emergentes do Linux. Até ao 1991, Richard Stallman conseguiu que aquelas ferramentas fossem realmente úteis a muita gente. Aquilo estava desenvolvido para ser executado nos computadores da universidade e depois aquilo não tinha uma aplicabilidade, nem sequer havia ninguém com algum sistema operativo capaz de permitir que estas ferramentas fossem distribuídas de uma forma fácil. As ferramentas em si eram gratuitas, mas como tinham um sistema operativo na altura propriamente gratuito, não era fácil de divulgar. Até ao ano de 1991. Mas esta história já veremos um pouco mais à frente. De qualquer das maneiras, só para vos dar uma ideia, a Free Software Foundation iniciou o conceito dizendo que um software é free, e mais tarde este
este termo free foi abandonado, eu aqui na minha apresentação utilizo a palavra FOSS, portanto, Free Open Source Software. A palavra free foi abandonada, free software foi um conceito que existiu durante 1 ou 2 anos, mas as pessoas claramente não gostaram dele, porque free software era associado ao conceito de free beer, ou seja, qualquer coisa que se dá, como se, olha, oferece um jantar, oferece uma cerveja, mas toda a gente sabe que existem jantares oferecidos, portanto, é um conceito um bocado escondido, obscuro, então foi abandonado. Mais tarde veio-se a adotar o nome open source. Portanto, as designações que eu agora der aqui nas apresentações de FOSS, Free Open Source Software, é um conjunto de software open source que anteriormente se chamava Free. Portanto, a ideia destes programas é muito diferente do conceito que vocês, se calhar, estão muito habituados no dia a dia, principalmente tudo que é software da Microsoft e todos os softwares em geral que vocês utilizam, que não sejam deste estilo, são sempre softwares com fechados, que são autorizados a utilizar por um conjunto de pessoas, numa empresa, uma pessoa doméstica, para um determinado fim, e isso custa dinheiro. Este é um software totalmente diferente. Este software tem regras, o software open source tem regras que dizem que portanto, o programa pode ser executado para qualquer fim, já aqui uma diferença. Tem que ser possível que as pessoas possam analisar o software em si. Nós estamos a falar de execução. O software, quando se executa, tem um determinado comportamento. Não é só isso que a gente deve analisar. Devemos analisar o código-fonte do software, ou seja, como é que ele está construído internamente. E isto é uma das liberdades do open source. Ser possível copiar, ser possível ajudar outras pessoas que utilizam este software, até porque não modificando. Modificar aquilo que poderíamos chamar de melhorias é uma das liberdades inalienáveis do open source. Ou seja, eu posso olhar para o código, ver como é que ele funciona e, se me apetecer, melhorá-lo e distribuí-lo novamente para outras pessoas. Em 1987 foi importante que o contributo do Eric Raymond, que escreveu um livro que se chamava The Cathedral and the Bazaar. Eu já explico qual é a diferença. A catedral e o bazar são duas formas de, digamos que são duas construções, vamos chamar, que são utilizadas na nossa sociedade e que têm, digamos, fundamentos totalmente diferentes, mas que, se vistos na analogia do software, podem conseguir atingir os mesmos objetivos. Ou seja, eu consigo desenvolver software com dois modelos totalmente diferentes, o modelo de catedral e o modelo de bazar. E, em ambos os casos, posso ter sucesso. Na altura, este tipo, o Eric Raymond, fez um livro inteiro sobre isto, é um livro razoavelmente pequeno, que é muito barato também, porque muitas das partes estão disponíveis, então podem fazer lá uma internet em que argumentou perante as empresas que realmente o conceito de software gratuito e não só gratuito, open source, debaixo daquelas regras que nada pouco vos falei, que era positivo até para uma empresa com fins comerciais. E a partir daí convenceu, por exemplo, a Netscape, que era uma empresa que tinha um browser que veio até aos dias de hoje conhecido como Firefox. O Netscape, na altura, digamos que o código fechado que tinha, colocou à disposição da comunidade o código do Netscape. O mesmo aconteceu com algumas outras empresas que mais tarde vieram a seguir-se. Por exemplo, houve também um apoio muito importante do editor de livros chamado Tim O'Reilly, que ainda hoje em dia é uma editora muito famosa, e provavelmente vocês já têm livros científicos, livros técnicos desta editora. Portanto, que apoiaram a iniciativa e que ajudaram a consolidar o nome do open source como uma forma de desenvolver software muito viável. Várias empresas, como a Oracle, a IBM, e a Corel, a Intel, etc., a Netscape, desenvolveram iniciativas de software que eram gratuitas no sentido de serem open source. Ou seja, é possível as pessoas analisarem o código, melhorarem, oferecerem, venderem este código. Portanto, de uma forma geral, o open source não se pode restringir a sua venda, nem a não venda. Portanto, eu posso pegar um open source e dá-lo ou vendê-lo. É correto das duas partes. É obrigatório que exista o código-fonte disponível. A internet é uma ferramenta absolutamente essencial. Portanto, para que um open source exista, o código-fonte deste programa tem que estar disponível na internet. Senão, não se dá um open source. Portanto, é um direito das pessoas poderem fazer trabalhos derivados ou melhorias deste software. Ou
seja, eu tenho um software, eu analiso o código de fonte, vejo que aquilo não se adapta às minhas necessidades e sou capaz de fazer qualquer coisa melhor, então eu posso modificá-lo, tenho todo o direito. No entanto, há uma coisa que eu posso esconder estas alterações que fiz. As alterações que têm também que ser publicadas e colocadas no internet. Depois, não posso fazer discriminações, não posso dizer que as pessoas não podem utilizar esse software para um determinado fim, ou só comercial, ou só para fins domésticos, ou só para utilizar naquela escola. Não, sou o software open source que não tem nenhum tipo de discriminações. Nem relativamente a grupos, nem a tipos de sistemas operativos, nem este software é só para Windows, este software é só para Linux. O software, desde que consigam compilar uma determinada plataforma, obviamente é legal que o façam executar em qualquer sistema possível. Portanto, vamos voltar àquela ideia da catedral. Falamos há pouco sobre o desenvolvimento baseado no modelo catedral, chamamos assim. Basicamente é um modelo muito rígido, em que há utilizadores finais, são analisadas as necessidades que as pessoas têm, faz-se uma elencagem dessas necessidades, aquilo que se chama as user needs, necessidades, e perante isso, esses utilizadores finais, claramente, estão a pagar o dinheiro dos programadores. Os programadores investem horas num modelo muito estrito, há um projeto, uma coisa muito estrita, há toda uma work breakdown, uma divisão do trabalho, conforme se perceba quais são as subatividades, os objetivos, datas para alcançar, e chega ao fim e aparece o software feito. Portanto, o modelo clássico que vocês certamente conhecem, um modelo que ainda assim tem o sucesso que tem, é um modelo brilhante. Depois, por outro lado, existe o bazar, não sei se vocês estão ambientados a ele. O bazar é como que um conjunto de pessoas que estão na internet, nunca se viram, ou provavelmente veem-se uma vez por ano, ou trocam umas mensagens por algum sistema de comunicações de mensagens, mas não são ligados por nada, não recebem dinheiro pelo trabalho que fazem em muitas ocasiões, às vezes recebem doações e têm na mesma um objetivo, que é desenvolver um software. Só que desta vez eles próprios vão ter que juntar-se em equipa, aceitar pessoas para esta equipa, promover até a utilização do software, elencar quais são as necessidades das pessoas que utilizam, são eles próprios e outros. Habitualmente, as pessoas que entram nestes grupos, eles são os principais utilizadores, portanto sabem muito bem qual é que é o objetivo que o programa tem que ter, portanto sabem quais são as necessidades que devem necessitar. E simplesmente juntam-se pela internet em plataformas de partilha de código. Eu já certamente vou falar em muitos repositórios de software, onde é possível publicar, são repositórios como o Git ou o CVS ou o Subversion, que são, digamos que, plataformas que existem e infraestruturas de software que existem na internet, que permitem que múltiplas pessoas, em pontos distintos, submetam peças de código e construam um software sem nunca se terem visto. É um modelo claramente do bazar. Aqui embaixo à direita é uma imagem de um daqueles bazares como são os marroquinos, que têm lá tipo, um mercado muito não estruturado, em que as coisas estão, montam um barraco e vendem ali umas coisas. Portanto, é mais ou menos a ideia do bazar, um modelo similar. Desenvolve software de uma forma não estruturada, mas de qualquer das formas, juntam-se equipas e conseguem desenvolver código. Quanto à qualidade, obviamente que a qualidade, assim como o modelo de catedral, está muito ligada com as pessoas. Portanto, é possível em ambos os modelos desenvolver código com muita qualidade. Depende de quais são os critérios de qualidade que estão envolvidos, como é óbvio. O desenvolvimento do código open source é quase sempre feito neste modelo de bazar, e muito poucas vezes feito no modelo de catedral. Todo o software fechado é sempre desenvolvido no modelo de catedral. Portanto, não existe um modelo perfeito. Obviamente, o modelo de catedral é uma forma muito estruturada. Há muitos anos que se faz software dessa forma. O software em um modelo mais internet-oriented é uma coisa mais recente. Mas, conforme tinha dito há pouco, os resultados, a qualidade do software depende das pessoas envolvidas e dos requisitos que estão envolvidos. E, portanto, é perfeitamente possível que as pessoas, sem nunca se conhecerem, desde que tenham uma boa ferramenta de onde gerir, digamos, o desenvolvimento da ferramenta, perceber quais são os bugs ou aceitar que outras pessoas da internet analisem o código, vejam se está ou se está mal e submetam erros para que estas pessoas possam corrigir. Portanto, é um modelo perfeitamente viável. Só a título comparativo, portanto, o open source
habitualmente é um sistema em que não existe regra geral de dinheiro envolvido, mas pode existir em muitos momentos, e não confundir uma coisa que é o licenciamento do próprio software com o licenciamento dos serviços de alguém que vai, digamos que, por exemplo, instalar um software open source. Se essa pessoa vai instalar um software open source, obviamente cobra um valor para fazê-lo. Portanto, é legítimo que esteja aqui dinheiro envolvido. Como eu disse há pouco, o próprio software open source pode envolver custos. Pode ser vendido, mas também pode ser dado. Habitualmente, o software fechado, o software que vocês não têm acesso ao código-fonte, vocês só veem os resultados finais do software, não conseguem escrutinar nem ter acesso ao código-fonte, não conseguem alterar todos os programas. Habitualmente é sempre baseado em licenciamentos bastante estritos, vocês pagam para a utilização. Associados a estes dois modelos, do lado esquerdo está um Storhouse, que eu já vos falarei agora no slide a seguir, e do lado direito temos o Bill. Claramente são as duas, digamos, figuras que estão associadas aos dois modelos de desenvolvimento e de software que existem principalmente hoje em dia. Temos um modelo fechado, realmente tudo é pagado com licenças, tudo é pago com licenças, e um modelo aberto, onde não existe, a regra geral não existe dinheiro envolvido, ou não existe licenciamento para licenciar o software. Há muitas discussões quanto ao cálculo do TCO. O TCO é o Total Cost of Ownership, portanto, é o quanto custa um software ao longo de 4 anos. Será que só porque o software foi gratuito da sua aquisição, ele não custa nada? Não, isso é falso. Mesmo que não tenha pago a licença deste software, o simples facto de querer manter ao longo de 4 anos, o software pode ter problemas, os utilizadores podem não gostar, também não tem problema. As transições de outros softwares por este também custam dinheiro, a necessidade de ter os servidores neste software próprio custa dinheiro, o software vai ter avarias, tem upgrades, custa dinheiro e tem para as pessoas. Portanto, o Total Cost of Ownership é a soma de todos estes custos. E para um software que não tenha custo à partida, um open source, por exemplo, há um TCO, e para um software com licenciamento normal também existe um TCO. É necessário calcular os dois e compará-los. Portanto, para as empresas, habitualmente há sempre uma regra geral, existe uma dificuldade em compreender o que é o open source e os modelos de open source não são propriamente muito bem compreendidos. A primeira coisa é que há muitas pessoas que dizem o software free. Hoje em dia, software free é um software que é um software fechado. Nós não temos acesso ao código-fonte, ninguém pode alterar este software, e que esta pessoa que desenvolveu este software oferece o software para ser utilizado, mas não deixa que o código-fonte seja inspecionado por ninguém e o controle está sempre na mão desta pessoa. Isto é um freeware. O open source tem nada a ver com isto. O open source tem a ver com o facto de as pessoas poderem analisar o código e alterá-lo. Portanto, uma empresa há que realmente olhar para os problemas, portanto, os custos de licenciamento, para as opções de suporte, aquilo que se chama o vendor lock-in. Vendor lock-in é, eu compro o software a uma empresa e foi desenvolvido por esta empresa. Compro um software, agora vou só dar um nome, só assim, compro um software de gestão da Primavera. Pronto, o software deles, são eles que licenciam, são os que desenvolvem, é fechado. Se eu um dia me zagar com a Primavera, fico sem nada. O meu software, os registros que eu fiz neste software, os registros seriam tecnicamente meus. No software, quando eu fechado, base de dados fechada, eu não vou ser capaz de, a não ser que entre em acordo com a Primavera, resolver o meu problema. Se a Primavera fechar, se a Primavera falir, e agora estamos a falar completamente hipotético, pelo menos não lembrar o caso, se acontecer qualquer coisa a esta empresa, eu simplesmente, como cliente que utiliza o software de gestão desta empresa, posso ficar em maus lençóis. Estou agarrado, entre aspas, a este fabricante. Isto acontece com todas as marcas de software, é muito comum. Tem a empresa do trabalho, eu posso falar pela minha, também o modelo é o mesmo. A empresa do trabalho, o software que se vende é fechado e também existe um nível bastante grande de aquilo que podemos chamar de fidelização. Ou seja, nós vendemos este software, só eu é que sou capaz de dar suporte a este software, e, por conclusão, se o cliente se zangar comigo, vamos ter aqui um problema. Porque ele não pode ficar com este, ele pode ficar com o software, mas não vai ter mais suporte. E se o software avariar, dificilmente vai conseguir resolver, porque só eu em Portugal é que resolvo este problema deste software que desenvolvi. E, portanto, o vendor lock-in é uma situação dramática que raramente as empresas se consciencializam de que estão agarradas a um fabricante. Há sempre uma oportunidade de software, mas tem um preço, um custo que muitas vezes
pode ser legal. Portanto, de qualquer das maneiras, existe alguma possibilidade de mudar de empresa, de mudar de software. Muitos fazem isso, só que realmente há um custo associado, que pode estar sempre associado a essa situação e pode ser muito difícil, até impossível, conseguir tirar os registros do software A, do fabricante fechado, e passá-lo para um software fabricante B. Se for um software open source, em que uma empresa dê suporte a este software, vamos imaginar que tem um software que serve para fazer gestão colaborativa, só um calendário. Pronto, eu comprei um software de calendário, está aqui a funcionar, mas é open source. E, portanto, a empresa que me dá suporte, se eu não souber sustentar este software, a empresa que me dá suporte, à qual eu pago todos os meses um valor, se esta empresa desaparecer, falir ou se for embora, eu sei que posso pedir a outra empresa que também tem conhecimentos deste open source, porque, sendo open source, um software que está disponível na internet e que qualquer pessoa pode pegar e dar suporte a desenvolver, ou melhorar, ou vender, ou oferecer, portanto quer dizer que há múltiplas empresas que não suportam este software. Portanto, eu posso adquirir o software e adquirir o suporte a uma empresa, até é comercial e venda, mas se esta empresa desaparecer, tem sempre o apoio de muitas outras que existem, e não só em Portugal, como a nível internacional. Tipicamente, há muitos softwares que ou são desenvolvidos no idioma, depois é difícil de passar para o idioma português, por exemplo, ou são desenvolvidos em Portugal e são feitos em português e depois não é fácil de conseguir uma versão em espanhol ou em francês, e esta empresa quer vender nos outros países. O software open source tem características de ser muito fácil de traduzir para outros idiomas, mais uma vez devido ao facto de qual vão estar disponíveis. Quanto aos empregados desta empresa, também muitas das vezes existem benefícios de utilizar software open source. Obviamente que a empresa tem a capacidade de, se tiver competências dentro desta própria empresa, evitar até os custos de empresas que têm suporte, tendo pessoas dentro da própria empresa que façam o suporte deste software. Portanto, se eu tiver um software que faz gestão de contabilidade que seja um open source, eu posso ou comprar o suporte da empresa externa, mas também posso ter funcionários meus, que me saem muito mais económico, a fazer o suporte, a manutenção, a atualização deste software, e se um dia me apetecer pôr um botão azul às bolinhas com riscas no canto inferior direito, porque faz-me falta, porque é o requisito da minha empresa, como é um código-fonte que posso alterar. E isso é um benefício diferenciador de outras empresas que até possam fazer o mesmo caminho. Um software que seja open source, a preocupação de que este software seja descontinuado é inferior, porque sendo open source, mesmo que já não tenha ninguém a desenvolver, eu posso sempre pegar e suportar ele, ou fazer ele alguma melhoria. Portanto, mesmo que ele esteja, entre aspas, morto, há sempre a possibilidade de eu, legalmente, legitimamente, agarrar este software e depois o que eu quiser, por exemplo, desenvolver mais e continuar com ele. Quanto à segurança, é uma das características essenciais. Por exemplo, há muitas empresas que só acreditam no software, por exemplo, de segurança de chave, de cifra, de encriptação, se esta for capaz de ser realmente escrutinada por peritos que vejam se realmente esse software faz algo totalmente seguro. Se o software fizer uma comunicação de informação de forma segura, mas que nós não conseguimos escrutinar, porque não conseguimos ver como funciona internamente, então quer dizer que não se sabe quando é que poderá aparecer o dia em que alguém consiga dar a volta àquele código e conseguir quebrá-lo. Se o código-fonte deste programa estiver disponível e à vista de todos, e ainda assim for um código que consiga transmitir informação de forma segura, inequivocamente, e tiver escrutinado por peritos de segurança, então este é o único software que realmente nos apresenta uma garantia de que a informação que está a ser comunicada está a ser feita de forma segura e, no futuro, se aparecer alguém, rapidamente conseguimos até mesmo reagir a isto, porque o código-fonte está à disposição. Uma empresa que faça código que diz que faz uma comunicação segura, secreta, mistura-os por ciência, ou seja, não divulga como é que isso se faz, há sempre alguém que poderá vir, descobrir como é que isso se faz, se calhar é um processo fácil, não se sabe, seja lá ele qual for, faça logo isso, e conseguir dar a volta àquilo, como tudo está feito no meio de secretismo, para sabermos se afinal compramos um software que é supostamente seguro, se é realmente seguro ou não. Obviamente que há estas vantagens. A utilização do open source tem desvantagens. A primeira coisa é, você
Vocês gostam de utilizar o Office? Claro. Se vocês utilizarem o Office, a primeira questão, se vocês realmente pagarem o valor que o Bill Gates quer para o Office, contra um software open source que poderiam chegar a descarregar na internet e estar do zero, se for assim, já mais ou menos equilibrar as coisas. Se por outro lado vocês utilizarem o software sem pagar o licenciamento, portanto, de forma pirata, com direito a até 2 anos de pena de prisão pela lei portuguesa, então, nesse caso, obviamente que é injusto e o Microsoft Office vai ser sempre muito superior ao software, sei lá, o LibreOffice, que é o software equivalente, aquele onde está a fazer esta apresentação, que faz os mesmos fins. No entanto, o LibreOffice é um software open source, está a ser desenvolvido por pessoas muito queridas e muito agradáveis, mas não tem o poder nem a capacidade do Microsoft Office. Isso garante-vos desde o primeiro momento, nem sequer tentem realmente fazer acreditar ninguém que o Microsoft Office é um produto que não é fantástico, é muito bom. E o que acontece é que, para a comunidade das universidades, a comunidade educativa é quase oferecido. Para uma empresa, o Office é muito caro, bastante caro. Portanto, esta é uma grande desvantagem relativamente ao open source. O open source realmente tem, em muitos casos, software mais imaturo, menos desenvolvido, mas tem grandes casos de sucesso com softwares muito desenvolvidos, com capacidades fantásticas e que, desde há 20 anos, se mantêm como liderar, por exemplo, no mercado a nível mundial, combatendo contra o software pago da Microsoft. Bem, de qualquer das formas, exige que as pessoas, os informáticos que estão a apoiar uma empresa, percebam minimamente como é que se lida com o open source. É necessário ter algumas competências. Esta é uma outra das desvantagens essenciais, porque habitualmente quando a gente compra aquele software, não sei o que, da marca tal, habitualmente já muitas pessoas sabem trabalhar com aquilo, ou então pagamos à empresa e eles tratam do assunto. O open source, regra geral, ou nós adquirimos competências internas para suportar o nosso próprio software open source, ou, e existem algumas empresas, mas regra geral, por exemplo, em Portugal existem poucas, que suportem realmente o open source de uma forma muito séria. Empresas a nível mundial existem bastantes que suportam o open source e essas dão um suporte de muito grande qualidade. Há pouco estávamos a falar do Linux Torvalds, do Linux e do programa de Richard Stallman. Falamos que em 1991 houve realmente uma transição muito importante. É que foi em 1991 que o Linux nasceu e o Linux é um sistema operativo. Bem, então, complementar tais ferramentas que o Richard Stallman tinha desenvolvido. E então, quando se juntou o sistema operativo mais as ferramentas, surgiu um novo sistema operativo que é o Linux. O Linux Torvalds foi a pessoa que fez o trabalho académico que correspondeu a este sistema operativo. Só falar sobre o licenciamento. Portanto, o software open source tem licenciamento e tem direitos de autor. Se eu desenvolver um software open source, eu tenho direitos que não me podem retirar. O software que eu desenvolvi, ninguém tem direito de lá retirar o nome de eu que escrevi aquelas linhas de código. Podem acrescentar mais linhas de código e acrescentar o nome dessas outras pessoas que desenvolveram. Mas o meu nome não poderá lá sair. Eu tenho direitos sobre este software. E então, o que sucede é que, precisamente para proteger os direitos das pessoas que desenvolvem o open source, foi inventada uma designação que chama-se copyleft. Copyleft é o inverso de copyright. O copyright são os direitos de autor conhecidos como vocês conhecem normalmente. O copyleft é o inverso, é a proteção dos direitos das pessoas que desenvolvem o open source. E, nesse sentido, de uma forma muito geral, diz que vocês tem que ser possível. O código-fonte deste software tem que ser possível estar disponível na internet, não se pode tirar de alguns autores, podem-se fazer estas melhorias e aquelas que eu estou falando. No entanto, isto está, digamos, plasmado num sistema de licenciamento, exatamente como as empresas de licenciamento fechado, software fechado, licenciam o seu software, o software open source tem um licenciamento, só quer dizer que isto tem que estar disponível, toda a gente tem que poder utilizar, pode-se vender ou oferecer, isto tem que estar disponível. Chama-se copyleft e copyright. No entanto, o que sucede é que há uma licença chamada GPL, que é General Public License. Esta licença GPL ou GPL dizem que se vocês fizerem qualquer desenvolvimento sobre o software open source, este software continua a ser open source. Não há voltar. Portanto, quer dizer que uma empresa quer desenvolver algo, sobre um software open source, um software fechado, não vai conseguir.
Porque a regra diz que se eu fizer uma melhoria num software que é aberto, já não consigo fechar mais, vai ser sempre aberto. Portanto, uma empresa que quer desenvolver uma coisa fechada, portanto, o software vendido e só deles, não mostra o código fonte, não pode usar um software GPL. Então, houve, digamos que, uma divergência em alguns modelos de licenciamento. Um deles foi o licenciamento GNU LGPL. O licenciamento LGPL quer dizer License General Public License. Bem, mas este licenciamento LGPL vem relaxar um pouco as questões e dizer assim, ok, se vocês fizerem uma melhoria no software open source, ele tem que ficar open source. Mas se vocês utilizarem o software open source junto com o software vosso que é fechado, então o software não tem efeito propagador, ou seja, não contamina o software que vocês desenvolvem que é fechado. Portanto, uma licença GPL, se vocês desenvolvem algo com base em open source, o vosso software fica open source. Fica aberto. Se vocês utilizarem um licenciamento LGPL, vocês é que escolhem. Este software podem desenvolver um software fechado, só vosso, não têm que mostrar o código para ninguém, podem vendê-lo se quiserem, desde que utilizem apenas um software aberto. Mas utilizem, não é modifiquem aquilo. Se vocês modificarem o software que é aberto, então já estamos num problema, porque esse software que é aberto está no sistema de licenciamento que é o GPL e o LGPL. Bem, só para dar uma ideia, existem dezenas de tipos de licenciamentos disponíveis hoje em dia. O conhecido software comercial, o licenciamento fechado é mais comum, é mais normal, mas existem dezenas de outros modelos. GPL e LGPL são apenas dois tipos de falei, existem muitos outros. O Apache, o Mozilla, há muitos nomes de tipos de licenciamentos diferentes. As livrarias de software, ou seja, um conjunto de funcionalidades que alguém desenvolveu, chamado livraria, podem ter um modelo de licenciamento LGPL. Isto quer dizer que eu posso continuar a desenvolver um software fechado, mas utilizar uma livraria que é aberta. Bem, há pouco falamos no Linux Torvalds, que é aquele tipo que está ali à direita, aqui no nosso implementinho no Visual Software. Este software, junto com as ferramentas, os utilitários que o Stallman desenvolveu, fizeram um sistema operativo, que em 1951 começou a ser chamado Linux e que até aos dias de hoje sobrevive. Provavelmente todos vocês têm, muitos de vocês têm o sistema operativo Linux nos vossos bolsos ou aí à volta, porque, por exemplo, só para vos dar uma ideia, o sistema operativo Android é na realidade um Linux. Na totalidade não é um Linux completo, mas o que é a parte principal do sistema operativo Android é um Linux. No entanto, essa é apenas uma das aplicações que vocês raramente se percebem que estão a utilizar um Linux. Vocês, se calhar, nos sistemas operativos, falamos mais quando estamos a usar um portátil ou um computador desktop. E nessa área, claramente, o Linux é uma situação muito menos utilizada. Mas hoje em dia, o desktop do Linux é uma coisa igual, mais ou menos igual ao sistema operativo Linux. Existem versões de Linux. Versões de Linux chamam-se distribuições. Provavelmente vocês já conhecem estes termos todos. Portanto, quando alguém faz um conjunto de ferramentas, junta estas coisas todas e tudo no conceito do sistema operativo, chamam uma distribuição. Há distribuições comerciais, portanto, que se vendem. Uma das distribuições é a Red Hat, é vendida comercialmente. Eu compro o sistema operativo, compro as aplicações que eles vendem, compro o suporte que eles nos vendem. A Red Hat é uma empresa que existe mundialmente, não tem escritórios em Portugal, mas tem escritórios aqui em Madrid. A mesma coisa sucede com o SUSE Linux. O SUSE Linux é também uma empresa que inicialmente teve origem na Alemanha, mas hoje em dia é uma empresa a nível global. Hoje em dia pertence à Novell. Também tem um sistema operativo de qualidade empresarial, que se utilizado em servidores e desktops, e que também é vendido. Portanto, tudo baseado no Linux, nas ferramentas GNU, depois mais 1000 softwares, todos eles open source, mas construindo, digamos que, soluções para as empresas, a nível de múltiplos níveis. No entanto, falamos de dois, mas existem mais de 300, 400 distribuições diferentes. Há distribuições só para pessoas que têm computadores pequenos, ou pessoas que têm computadores velhos, ou pessoas que têm pequeno. Como software é open source, eu posso pegar e modificar o meu gosto. Tenho computadores antigos, já nada lá corre bem, então eu quero fazer um sistema operativo explícito só para isto. Se eu utilizar o open source, é perfeitamente legítimo fazer.
E há outro tipo de distribuições, aquelas distribuições mais comunitárias. Uma distribuição mais comunitária quer dizer que os seus fins são não para empresas, mas mais para utilizadores domésticos, é onde se testam as novidades do software open source e depois vai integrar os softwares mais open source, mas mais comerciais. Existem o Fedora, o Debian, o Ubuntu, e podia continuar a listar a falar mais de 50 ou 60 distribuições dessas. Eu neste momento estou a utilizar o Ubuntu para fazer esta apresentação e mais o LibreOffice só para a apresentação. Mas, no entanto, existem N distribuições comunitárias do Linux com softwares, todos eles muito interessantes. Uma das vantagens que tenho, não tenho que me preocupar cada vez que preciso de um software, instalo há muitos anos que já não recordo de preocupar-me com o problema da licença, mas será que quanto é que custa uma licença para isto? É sempre muito aborrecido. Quanto é que custam as licenças? Bem, terminando, só falando um pouco sobre as, e já foi muito atrasado, não? Só falando muito rapidamente sobre as aplicações que existiam open source. Uma das grandes aplicações de sucesso é o Apache, um servidor de páginas web. Existem mais de 350 milhões de servidores com Apache no mundo inteiro. E, se vocês repararem, aquela linha azul é o servidor de Apache, só que simplesmente no mês passado, de março, é que pela primeira vez em quase 30 anos, aqui não diz, em 30 anos, pela primeira vez o software da Microsoft Internet Information Services, que é o software comercial pago comparativamente ao Apache, conseguiu ter mais servidores da internet do que o Apache. 36 anos de existência do Apache. Portanto, e agora de repente, no mês de abril e maio, já houve outra vez o Apache a ser superior. Portanto, este é um exemplo de sucesso que o software fechado, mesmo sendo comercial, com grande apoio no software de qualidade, não consegue ter tanta qualidade como o software aberto. O Apache é um exemplo muito positivo. Portanto, o Apache, páginas web, são os servidores das páginas web. A nível de browsers, vocês conhecem o Firefox ou o Chrome. O Google Chrome é um exemplo mais recente e o Firefox, que antigamente veio do Netscape Navigator, são browsers que nos ajudam a navegar na internet, são softwares totalmente open source, é possível modificar o código-fonte, modificar etc. Neste caso, a utilização dos browsers hoje em dia, devido principalmente às plataformas dos telemóveis, dos Androids e plataformas móveis, o Google Chrome passou a ser muito utilizado. Naquela risca verde, que tem mostrado uma subida muito grande ao longo dos últimos anos, realmente mostra que agora, neste momento, o Chrome é o browser mais utilizado. O Internet Explorer, que vem com risco azul na linha descendente, tem a ver com questões de que, a certa altura, Bill Gates obrigava as pessoas a ir até aos dias de hoje. Ele foi deputado em tribunal na Europa, não podia oferecer ou meter o Internet Explorer como um navegador, um browser, dentro do sistema operativo. Ao forçar as pessoas a fazer isto ao longo de tantos anos, primeiro porque os computadores que vocês hoje em dia compram não conseguem comprar o seu Windows. Depois, ao comprarem com Windows, são obrigados a comprar o Internet Explorer e, portanto, ao longo de 20 anos, houve um total domínio do Internet Explorer. O Bill Gates não se preocupou nada em pagar centenas de milhões de dólares e de euros em vários casos de tribunal, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e continuar a fazer o que ele quer, que é o Internet Explorer continuar a vir completamente independente do sistema operativo. Portanto, vocês, se querem escolher um outro, vai fazer a vida muito difícil. Agora, mais recentemente, até mesmo com os motores de pesquisa, vocês têm que utilizar o Internet Explorer, têm que utilizar o Bing, porque é o motor de pesquisa do Bill Gates, e se vocês quiserem usar o Google para procurar, para fazer pesquisas, utilizando o Windows, eu forço-vos para o Bing, que é o dele. Do lado direito, vocês podem ver mais ou menos as cotas de mercado. Se eu tenho, por exemplo, o Linux, que é o open source de excelência, só é utilizado por 1,77% no mundo. Estamos a falar do nível desktop. Estamos a falar de computadores desktop. Só para vos dar uma ideia, os sistemas operativos há em várias áreas. Supercomputadores, grandes computadores, os computadores de secretário e toda a infraestrutura de móveis. Portanto, nos móveis, hoje em dia o Android é vencedor. Nos desktops, claramente o Windows é vencedor. Portanto, vocês encontram ali o Windows 7, o Windows 8, o Windows XP. Basicamente, 90% dos computadores desktop são Windows. A nível dos servidores, já não é tanto, mas ainda assim é uma porcentagem muito grande para o Windows. A nível dos supercomputadores, 95% é software open source. Portanto, a Microsoft aí nem sequer quis entrar, nunca tiveram uma cota de mercado expressiva.
pessoas normais, 1,5% para o Linux é menos que uma parte do mercado muito modesta. Só vai 100 milhões de pessoas a usar como eu num computador de Linux. O software que tem realmente deixado realçado como sendo um software open source muito importante para as empresas ou para vocês é o software de processamento de texto feito de cálculo e software de base de dados, de desenho de diagramas, o equivalente ao Office, mas chama-se LibreOffice. Inicialmente chamava-se OpenOffice, mas depois o OpenOffice foi desenvolvido por uma empresa que era a Sun, veio a ser comprada pelo Oracle. A Oracle não quis saber isto por nada, não ofereceu à comunidade, mas ofereceu aqui, na verdade, uma empresa um bocado esquisita. As pessoas que trabalhavam na Oracle demitiram-se, foram-se embora e fizeram este software LibreOffice. O LibreOffice é exatamente o código do OpenOffice. Como o software era open source, tiveram direito de forma legal, apeteceu-lhes, sair da empresa Oracle, constituir uma empresa nova e pegaram no software LibreOffice e continuaram. Portanto, quanto a isso, a Oracle nada pode fazer. A Oracle também tinha tomado a opção de não criar o software. Meu último slide, já a nível empresarial, não sei se vocês têm conhecimento de alguns destes softwares. Servidores, já falei no Apache, que é o servidor de páginas web. Servidores Samba, por exemplo, são servidores que servem partilhas de ficheiros. O Samba utiliza um protocolo muito bom, que é o protocolo simples, que é utilizado pelas partilhas de Linux. A nível de desenvolvimento, temos softwares open source como o PHP, o Rails, Perl, o Qt, são linguagens de programação excelentes, com um grande poder, muito bem construídas, e todas elas em open source. A nível de segurança, IP Tables é apenas um exemplo, eu não sou nenhum grupo de segurança, não sou por aqui nos exemplos, mas toda a gente sabe que, em nível de segurança, há ferramentas às dezenas na internet, principalmente para sistemas operativos do Linux, para fazer avaliação de segurança, avaliação de perigos, ameaças de sites, todo tipo de entradas e saídas, port scanners, há centenas e centenas de softwares. Obviamente que há muitos desses softwares que foram compilados pelo Linux e podem ser executados em Linux, mas nem todos. A nível do desktop, já falei sobre o LibreOffice, já falei sobre o Linux, há uns softwares de gestão gráfica que se chamam GNOME e KDE, que é o resultado da parte gráfica dos computadores do Linux. A nível do workflow, por exemplo, para fazer uma gestão de uma empresa, para gerir os seus funcionários, para gerir os salários, para gerir o relacionamento com outras empresas, as compras, a contabilidade, os estoques. Existem softwares nessa área, como por exemplo o Pentaho ou o Cloud ou o SuperCRM. A nível de softwares colaborativos, existe o software Zimbra, por exemplo, que é muito famoso, utilizado para nós termos os nossos calendários, os nossos e-mails, etc. De forma colaborativa, temos pessoas de uma mesma empresa. O Zimbra é muito comum. Mas também existe o Colab ou Sim. A nível de Big Data, ou seja, softwares para fazer a gestão de grandes quantidades massivas de dados, existem open source muito bons, como por exemplo o Cassandra ou o Projeto R, que precisamente a Sandra há pouco me falou sobre esta iniciativa que eu não conhecia. O software Pandas, para fazer, digamos, a gestão de dados de grandes quantidades. A nível de cloud, hoje em dia é um termo muito importante, software para a cloud. Por exemplo, vocês perguntam, então, mas cloud, Google, Amazon, sim, senhor, exatamente estes fabricantes, ou estes fornecedores de soluções da cloud, como a Google, ou a Amazon, ou a Hackspace, utilizam software open source. Só utilizam software open source nas empresas deles para fornecer a plataforma de cloud sobre onde outras empresas estão a fazer o deployment, que é a implementação de servidores de todos os tipos que existem. Recordar que também existem conceitos de virtualização. Vocês que já na sessão de informática já utilizaram a virtualização. A virtualização é uma coisa muito importante hoje em dia e a virtualização faz-se muito bem com um servidor Xen ou com o VirtualBox. Por exemplo, vocês já ouviram falar em OpenStack. O OpenStack é um software desenvolvido pela NASA, é um open source, foi desenvolvido pela NASA, permite fazer plataformas de cloud. É um software open source que está disponível, nós podemos instalá-lo e utilizá-lo. Hoje em dia já é suportado pela comunidade, a NASA deixou de desenvolver, mas a NASA fez todo o grande lançamento do bloco principal do software de cloud e que hoje em dia já não é suportado por eles, mas a maior parte do software foi utilizado. Software multimédia, se vocês querem fazer um processamento de áudio ou de vídeo, existem muitos softwares open source que não custam nada para procurar, portanto vocês não têm que estar naquela do eu vou piratear ou vou
sacar aqui no torrent, vou conseguir dar aqui a volta a esta cena, vou buscar uma serial 15 e para cá isto tudo. Não é necessário, só para open source não se simples. E a nível do PC eletrónico, para vocês fazerem software de gestão de conteúdos, tem o Drupal, por exemplo, que vocês já ouviram falar, o Manual Fresco, e são apenas alguns exemplos dos milhares de softwares que estão à disposição para vocês descarregar e simplesmente utilizar. Peço imenso desculpa pelo tempo que tomei, e se tiver alguma pergunta que queiram fazer, façam. Espero não ter sido demasiado agressivo. Não tenho todas as questões que eu gostaria de ter com o Sr. Engenheiro. Há pouco falou sobre o suporte. Sim. Penso que a maioria das pessoas sabe que o que é bom e funciona bem tem um preço. Todos estes softwares que foram mencionados agora, todos os outros, são desenvolvidos por empresas muito diferentes, que muitas vezes não se integram perfeitamente. Como é que todo este software poderia ser implementado no meio empresarial e integrado corretamente? É que não há nenhuma. Até podem haver empresas que façam a integração destes vários sistemas, mas eventualmente terá um custo enorme. Por causa do nível há pouco, o nível de capacidade e skill requerida para implementar sistemas de posse é propriamente. Tudo o que disseste é absolutamente verdade. Não vou contestar nada do que disseste, porque está assim. A única coisa que posso dizer é acrescentar. Se eu comprar um software fechado, aliás, por exemplo, o Microsoft eles têm, hoje em dia, são um investimento a nível de software. Portanto, eles oferecem às empresas o pacote colaborativo, o pacote de e-mail, os servidores de e-mail, depois os servidores de gestão de ficheiros, portanto, 30 softwares todos juntos. Ok. Mas deixam a empresa que está a comprar completamente enganada. Porque realmente os softwares são diferentes entre eles. Realmente não são 100% todos feitos para as mesmas pessoas. Há algumas diferenças ligeiras. Mas como foram feitos pelo modelo tradicional, está tudo muito bem integrado. Mas ainda assim, o que acontece é assim, se quiser tirar uma peça daquele puzzle e pôr num outro software qualquer, pode ser comercial, não tem que ser para pessoas. Como é que o problema das integrações nascem? Quer dizer, eu estou completamente agarrado pelo fornecedor e as integrações que estão permitidas com terceiros pode ser um software da IBM. Eu ponho ali, quero pôr um software colaborativo da IBM e vou ter um problema grave. Nada disto tem a ver com open source. Tem a ver com a forma como os softwares estão integrados. É verdade, se houver uma empresa que tenha 30 softwares e estejam todos maravilhosamente integrados e todos respondam às necessidades das pessoas, provavelmente essa seja a melhor opção para comprar. Se tiveres dinheiro para pagar, excelente. Não tem nada a dizer. Por outro lado, o modelo open source é realmente um modelo muito mais difuso. Há 30 softwares diferentes que respondem às minhas necessidades, todos eles foram feitos de uma forma muito dissociada, provavelmente vão ter cores diferentes, formas diferentes, e portanto é uma desvantagem. É uma desvantagem da forma de comprar. O ponto que eu queria abordar é, portanto, o meu rendimento. Eu sou um programador que quer desenvolver software free open source. Como é que eu vou criar proveito desse software? Eu vou para uma empresa. A empresa desenvolve software open source. O código está disponível. Eu posso vender as minhas aplicações, mas o código está disponível, o que é que eu quero? Outra pessoa que vai pegar um tutorial para compilar, compilar o meu programa, pronto, e lá fora, sem pagar nada. Pois isso aí é aquele conceito de português, não sou capaz de imaginar uma questão. Eu sou um tipo de italiano, desenvolvi um código fantástico. Eu desenvolvi este código oferecido a toda a gente. Mas eu não estou parado. Se agora aparece uma empresa que pega este código e dizem que foram eles, e são muito bons, e também o vendem, não se diz. Entretanto, já tive tempo de evoluir, já tive tempo de fazer algo melhor, para dar mais um passo. Há muitas empresas que fazem open source, mas têm 99% do software é open source, depois têm uma pequena peça que é para ajudá-los a estar um passo à frente. Tu compreendes as empresas que fazem isto? É muito inteligente. Por um lado, usufruem da ajuda da comunidade a desenvolver os outros 99% do software, porque a internet ajuda-os imenso a desenvolver um código, a dizer quais são os requisitos, a dizer as integrações com os softwares, etc. Eles ganham dinheiro deles que estão a vender o formato todo, mas o passo à frente tem sido um módulo que é só que é fechado, que os ajuda a manter aquela circunstância de estarem um passo à frente. Nem que fosse com tudo, a 100% aberto, é possível as pessoas estarem um passo à frente. Por exemplo, neste caso, realmente uma empresa que desenvolve um open source vai ter uma vantagem e consegue ter um domínio total sobre o software que tem e se alguém descolar aquele código que não rouba, o código é open source, não existe a palavra roubar. Portanto, se utilizarem aquele software, o mais que podem fazer é ampliar a gama de pessoas que
se aumentar a minha quantidade de clientes potenciais que eu tenho, vai aumentar. Se eu conhecer melhor serviço que esta outra empresa, estou garantido. Se eu for mais inteligente que esta outra empresa, a continuar a desenvolver este produto que é o open source, que é mais conhecimento, também vou ganhar mesmo. Portanto, realmente, o facto de ter que ser uma desvantagem, se calhar não tem que ser uma desvantagem. Isso é verdade. Mas não tem, portanto, no constante, logo à partida. Portanto, é uma questão um pouco hipotética, não é? Portanto, não. Como é que eu vou dizer? Não há um lucro, não há uma venda concreta do sistema. Pode haver, falámos aqui que o software open source é vendido. Pode ser vendido, pode ser dado. É vendido, Principalmente se for. é vendido o software, é publicado, o código disponível, depois o que a empresa faz é um bocado desse código que é fechado. Portanto, não é isso aí que se vê no tempo. Acaba por haver ali uma parte que se aplica, porque se vai a coisa criada, aconteceu o que acontecia a cá. Portanto, aquela parte que eu queria integrar com uma outra empresa, como aquele cara é fechado, não consigo. Ok. Pronto, há empresas com softwares abertos e outros que utilizam essa técnica de fechar. De qualquer das formas, o essencial das empresas que funcionam sobre open source é vender serviços. Serviços quer dizer que, independentemente de ter aquele software, vendem os serviços que possam implementar. Paulo, queres dizer algo? Sim, já agora também, se me permitem, boa tarde. Estava a falar mais cedo, na minha empresa, nós desenvolvemos plataformas. Se calhar está ali ou em encontro ou algumas preocupações, se é que percebi bem. Mas, por exemplo, nós, alguns engenheiros nossos de software, ao especializarem-se em algumas plataformas de open source, claramente estão a ganhar competências e claramente a desenvolver depois sobre plataformas abertas, onde, sob o ponto de vista do desenvolvedor e sob o ponto de vista das competências que eles próprios desenvolvem, é o mais bonito deles. Estar a desenvolver sobre o open source, agora, seja o qual for, seja Microsoft, seja IBM, seja a Universal, ainda mas só com a formação, o desenvolvimento, a investigação e a própria utilização que tem que ser feita em cima delas, são das dificuldades do programador. E isso é um desafio em qualquer tecnologia. No open source era mais fácil porque o programador tem mais flexibilidade e consegue mais áreas ainda. Portanto, isso é o que eu achei. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vocês estamos mesmo já há pouco tempo? Só uma pergunta por curiosidade. Eu sempre pensei uma coisa. Porquê é que o dono da Linux não utiliza o linguismo seguro do sistema? Ele não é bom, mas realmente o software é do domínio público. O Linus Torvalds, nem sei se foi ele. Alguém achou que o Pinguim era uma boa mascote, eu não sei a experiência dele. Assim como aquela do Bruno, ser um bisonte, não sei o quê, escolhem-se determinadas figuras para mascote, mas realmente a razão do que é ser um pinguim não sei explicar. É porque está sempre suor. Não sei explicar. Mas é uma boa pergunta, vou tentar responder.